Todos nós atravessamos desertos e enfrentamos inimigos que são poderosos, o diabo, o mundo e também os desejos carnais. Contudo, nós temos certeza de que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E em Cristo nós somos mais que vencedores. Assim, eu quero parabenizar você que veio estar nessa celebração. Talvez você tenha deixado outros compromissos para estar na casa do Senhor, para estar participando desse momento de adoração ao Senhor. Hoje, que é culto de ceia, nós olhamos para o passado e vemos na cruz Jesus conquistando a vitória sobre a morte, mas também a salvação para a nossa vida. Nós olhamos para o presente e contemplamos o socorro e a presença de Deus no meio da igreja, na nossa vida. E nós olhamos, vemos o futuro e percebemos que o Senhor tem preparado coisas grandiosas, excelentes para a sua igreja, para cada um de nós. Até porque é no futuro, naquilo que está por acontecer, que nós estamos na expectativa da volta de Jesus. Sim, este será o melhor para as nossas vidas. É por isso que nós podemos dizer que o melhor está por vir. O noivo virá. E isso, querido, é surpreendentemente glorioso para a sua igreja. Diante dessa situação, diante dessa realidade, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ageu, capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 9. Diz assim a palavra de Deus: no dia 21 do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo o seguinte: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado com ele, não é como nada o que vocês veem agora. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações que trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. Amém. Podeis sentar-vos, queridos. Amados, esse é um texto polêmico, e isso acontece devido às muitas interpretações. Mas antes de nos aprofundarmos nessa passagem, faz-se necessário conhecer na história do povo de Deus, na história de Israel, os lugares estabelecidos por Deus para a sua adoração. O primeiro lugar foi o tabernáculo, construído por ordem de Deus, conforme nós lemos lá em Êxodo, capítulo 25, verso 9. Façam tudo como eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Foi construído na época de Moisés, e era um lugar móvel de adoração a Deus. E ali realizavam-se as cerimônias e também os sacrifícios. Esse tabernáculo foi usado no deserto durante os 40 anos de peregrinação do povo de Israel. E durou até que o povo estivesse instalado na terra da promessa, até a época de Salomão. Durante todo esse período, o tabernáculo foi o local de adoração a Deus. Mas há um segundo local de adoração, o templo de Salomão. Davi desejou construir um local fixo de adoração a Deus, porque o tabernáculo era móvel. Porém, Deus disse a ele que quem iria construir seria o seu filho Salomão, em virtude de Davi ser um homem de guerra. Está lá em 1 Crônicas 28, verso 3. Porém, Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue.
mesmo com essa palavra do Senhor, Davi preparou toda a ajuda necessária para que seu filho Salomão erguesse o templo. Ele recolheu ouro, prata, madeiras, para que no devido tempo, Salomão erguesse a morada do Senhor. Então, o famoso templo de Salomão é erguido, passando a ser o local central de adoração dos israelitas, na cidade de Jerusalém. Porém, o povo de Israel, em virtude do seu pecado, em virtude da idolatria, em virtude da sua rebeldia, se afasta dos caminhos do Senhor. E Deus então permite que um exército inimigo, o Império Babilônico, venha às fronteiras de Israel, mas não somente às fronteiras, invada as cidades, conquiste aquele reino que durante tantos anos estivera na possessão daquela terra. A cidade de Jerusalém é tomada, os muros levados ao chão e o templo consumido pelo fogo. Todas as riquezas foram levadas para a Babilônia e o povo de Israel para o cativeiro. Mas há um terceiro local de adoração, conhecido como Templo de Zorobabel. Depois de ficarem 70 anos no cativeiro babilônico, Deus levanta um novo império, o Império Medo-Persa. E sob a liderança, sob o reinado de Ciro, o Império Medo-Persa conquista a Babilônia, mas não apenas conquista a Babilônia, permite que o povo de Deus, permite que Israel volte para Israel, volte para Jerusalém. E aqui, então, diante da condução de Zorobabel, o templo que havia sido destruído passa a ser reconstruído. Era um templo muito mais simples, muito mais humilde, quando comparado com o templo de Salomão. Esse templo, que ficou conhecido como Templo de Zorobabel, conforme está escrito lá em Esdras, capítulo 6, versos 13 a 15, ele foi concluído somente no ano de 515 a.C. Porém, anos mais tarde, já nos dias de Jesus, esse templo de Zorobabel, ele foi reformado pelo rei Herodes, Herodes o Grande, que governou a região da Palestina entre os anos de 37 a 4 a.C. Querendo agradar os judeus da sua época, Herodes então remodela aquele templo que fora feito por Zorobabel. Esse trabalho demorou muitos anos e somente foi concluído no ano 64 depois de Cristo. O interessante é que esse terceiro lugar de adoração, ele foi totalmente também destruído pelos romanos. Os romanos destruíram esse templo no ano 70. 6 anos depois da sua conclusão, o templo foi destruído. Hoje, no lugar daquele templo, existe uma mesquita muçulmana. E o que restou daquele grande templo de Zorobabel, o Muro das Lamentações, é a única parte que permaneceu de pé. Queridos, esses foram os lugares no Velho Testamento que foram separados como lugar de adoração ao Senhor. E é importante entendermos essa realidade, porque aqui no livro do profeta Ageu, no capítulo 2, nos versos 1 a 9, é nos apresentado exatamente uma mensagem acerca do templo, acerca da casa do Senhor. Mas essa passagem, ela não traz apenas uma mensagem profética, ela também é uma mensagem messiânica, porque ela aponta para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez você pergunte, como é que esse texto de Ageu, capítulo 2, aponta para Jesus? Ou o que é melhor, o que é que isso tem a ver com a minha vida? Queridos, quando nós observamos Ageu capítulo 2, versos 1 a 9, nós vemos que a realidade de Israel é muito parecida com a nossa realidade. Esse livro, que foi escrito há aproximadamente 2.500 anos, ele fala primeiramente ao povo de Israel, mas também fala de forma atual e direta para a igreja, para a nossa vida. Nessa passagem, o Senhor nos revela uma pergunta, uma exortação e uma promessa. Assim, mantenha a sua Bíblia aberta aí em Ageu, capítulo 2.
e acompanhe os ensinamentos do Senhor para a sua vida. Veja aqui nos versículos 1 a 3, porque nessa parte nos é revelada uma pergunta. Diz assim: no dia 21 do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo o seguinte: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado com ele, não é como nada o que vocês veem agora. Amados, o Senhor envia uma mensagem a Ageu para entregar a liderança de Israel, que havia retornado, e ao povo. É interessante que se diga que o profeta Ageu foi chamado com o propósito de anunciar a mensagem de Deus. Como homem de Deus, o profeta sabia que a sua dependência estava depositada no Senhor. É por isso que naquele momento, o profeta traz a seguinte declaração: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Ou seja, quem de vocês tem idade suficiente para lembrar como era o templo de Salomão? Amados, Deus queria que eles pensassem sobre a glória do templo que fora construído por Salomão. Deus pede que eles comparem a riqueza, a beleza do templo que estava sendo construído naqueles dias com o templo de Salomão. Enquanto eles estão fazendo o trabalho de construir o templo para o Senhor, eles estão vendo que este templo não será tão rico, tão belo, tão glorioso quanto o templo que fora construído. Aqui está o problema, amados, que se apresenta diante daquelas pessoas. O futuro não parece tão bom quanto o passado. À medida que eles vão fazendo a obra do Senhor, não parece que o que eles estão fazendo hoje é tão bom quanto o que eles tinham feito antes. Aparentemente esse problema estava paralisando a obra. E eu mesmo acho que esse é um problema comum também a nós. Às vezes, amados, nós olhamos para o passado com um olhar saudosista. Olhamos para aquilo que fizemos e olhamos para o nosso presente, e isso às vezes nos angustia. Olhamos para nossas vidas e o futuro não parece que será tão bom quanto o passado que nós tivemos. E isso causa uma decepção esmagadora, porque nós olhamos para o futuro e não parece que nem remotamente ele será tão bom quanto o passado que nós vivemos. As lutas, as dificuldades, as crises, tudo isso nos fazem olhar para o passado com um olhar saudosista. Até mesmo na área espiritual. Falamos de como nós evangelizávamos antes, das vigílias que nós participamos, das ações sociais que realizávamos nas comunidades, dos acampamentos que participamos, e parece que tudo isso se foi, que vivemos hoje numa rotina marcada pela decepção, frustração, pelo desânimo. Talvez você diga que é difícil seguir em frente, quando o futuro não parece tão bom quanto o passado. Você não quer seguir em frente, quando o futuro não parece muito convidativo. Às vezes, nós nos apegamos às lembranças e memórias do passado, como querendo que eles possam voltar para o presente. O sentimento de desânimo que se abateu sobre o povo judeu nos dias de Zorobabel tem alcançado muitos cristãos em nossos dias. O medo, a dúvida, a falta de perspectiva faz com que nós nos congelemos na realidade do presente e não venhamos a ansiar pelo nosso amanhã. O que fazer? Deus tem uma resposta para as pessoas que estão lidando com essa pergunta. Os versículos 4 e 5 mostram agora uma mensagem de exortação. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não
tenham medo. O que Deus está dizendo para aquelas pessoas é: eu sei que a situação que vocês estão vivendo não é muito favorável. Talvez vocês olhem para essa construção e ela não tenha a beleza e a riqueza da anterior. Talvez as lutas que vocês estejam travando estejam lhes consumindo. Mas eu, o Senhor, estou dizendo a vocês: não tenham medo. Queridos, essa é uma palavra de exortação de Deus ao povo que havia retornado do exílio. Essa é uma mensagem de exortação para o povo que estava enfrentando grandes obstáculos para reconstruir o templo. Esta era uma exortação de Deus para aquele povo que estava enfrentando os seus medos e as suas dúvidas. Mas esta também é uma exortação de Deus para a sua vida, para a nossa vida, diante das lutas e embates que temos a enfrentar. A mensagem que Deus diz ao seu povo é que Ele ainda está com eles. Deus ainda está com você. Ele não te abandonou. Ele nunca te desamparou. A glória futura pode não parecer tão boa quanto a glória passada, mas o Senhor traz uma exortação, traz uma mensagem de encorajamento. Veja o versículo 4: coragem ao trabalho, porque eu estou com vocês. E aqui, queridos, nós temos um equilíbrio entre a responsabilidade do homem e a soberania de Deus. O Senhor diz assim: coragem ao trabalho. Ele não diz assim: ficai em berço esplêndido, esperando a bênção. Não, você tem que estar preparado e seguir para o trabalho. Mas ao mesmo tempo ele diz: eu estou com vocês. Quem nos garante o trabalho, a vitória é o Senhor, mas nós precisamos ir ao trabalho. Saiba que quando nós estamos cansados, decepcionados, desanimados, quando as circunstâncias em que nos encontramos parecem nos afogar, precisamos ouvir essa exortação de Deus: coragem, meu filho, ao trabalho, porque eu estou contigo. Deus te exorta nessa noite a ser forte, porque Ele sempre estará com você. Não é a sua força pessoal, não é o seu braço forte, meu irmão, é a confiança de que Deus te garante a vitória. O Senhor fez uma aliança com você, e essa aliança diz que Ele estará contigo todos os dias. O salmista no Salmo 46, verso 7 diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é Emanuel, Deus conosco. Lá em Mateus capítulo 28, verso 20, Jesus declara aos seus discípulos: eis que estou convosco às segundas-feiras. Não. Aos domingos. Não. Eu estou convosco todos os dias. Todos os dias, até a consumação do mundo. Ele está com a sua igreja, Ele está com a sua noiva, Ele está com você. Além disso, em Ageu capítulo 2, verso 5 diz que esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês, não tenham medo. Deus fez uma aliança conosco quando saímos do Egito. Deus fez uma aliança conosco quando deixamos o mundão e o confessamos como Senhor e Salvador da nossa vida. O seu Espírito está conosco. Somos templo, somos morada do Espírito Santo. É por isso que não precisamos ter medo. Deus lembra o povo que quando eles saíram do Egito, uma aliança fora feita e nada tinha mudado. A aliança que Deus realizou com a sua igreja, Ele não rompe, Ele não quebra, Ele não desfaz. Infelizmente, somos nós que tantas vezes damos as costas ao Senhor. Mas a aliança que Deus faz conosco jamais será quebrada por Ele. Deus nos exorta a permanecerem fiéis. O que Deus está dizendo à sua noiva nessa noite também é isso: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida.
Amados, às vezes podemos achar que as exortações de Deus nas Escrituras são tão antigas que não podem ser relevantes para nossas vidas hoje. Isso é mentira do diabo. Outras vezes achamos que aquilo que ele operou nos dias da nossa conversão não pode ser mais renovado, restaurado hoje. Isso é mentira do diabo. O nosso Deus é o mesmo. É Ele que renova a nossa vida, é Ele que restaura o nosso casamento, é Ele que refaz aquele que está quebrado e o torna uma nova vida em Cristo Jesus. Nessa noite Deus nos exorta a crer em Hebreus capítulo 13, verso 5, quando ele diz: não te deixarei, nem te desampararei. Não pensamos, queridos, não podemos pensar que isso foi anulado, porque já são passados 2000 anos, desde que Jesus veio a esse mundo. Deus disse a você que estaria com você, e não importa quanto tempo passe, não importa a situação que você esteja vivendo, o problema que você esteja enfrentando, o deserto que você esteja passando, Ele estará contigo sempre. Ele é fiel à sua palavra. Não importa se o seu presente é pior do que o seu passado, ou que seu futuro parece pior que o seu presente. Deus nunca o deixará, nunca o abandonará. Não importa se você acha que o que está fazendo para o Senhor parece insignificante. Talvez você diga assim: pastor, no passado eu fiz tanto para Deus e hoje eu estou fazendo tão pouco. O pouco que você faça, faça com amor, faça com dedicação, faça com excelência, porque você está fazendo é para o Deus Todo-Poderoso. A minha exortação para você é: não tenha medo, seja forte, tenha coragem, porque Deus está contigo, Ele está no nosso meio. Finalmente, chegamos aos versículos 6 a 9, e esses versículos nos levam a uma promessa. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações que trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Amados, Deus diz que em pouco tempo Ele vai abalar os céus, a terra, o mar, as nações, para que Ele encha esse templo de glória. Isso é o que Deus está prometendo aqui nessa passagem. Mas talvez você questione: pastor, que templo é esse que o profeta está se referindo? Quem tiver a versão NVI, o texto diz assim: a glória, no versículo 9, a glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Aqueles que têm a versão ARC, Almeida Revista e Corrigida, lemos: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Por que eu coloquei essas duas versões? Porque uma versão trabalha com o termo templo, e o outro casa. Lá no hebraico a palavra é asharon, que traduzida tanto pode ser usada como templo, como também casa. E aqui no contexto do Antigo Testamento, o templo significava o lugar aonde Deus manifestava a sua glória. Assim, foi com o templo que Salomão edificou. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versos 1 e 2, diz que tendo Salomão acabado de orar, o templo havia sido concluído, ele estava consagrando aquele templo ao Senhor, e ele então faz uma oração, e depois que ele conclui a sua oração, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. O significado bíblico de templo,
de casa do Senhor, segundo o contexto do Antigo Testamento, no qual o profeta Ageu estava inserido, era exatamente esse, o local aonde Deus manifestava a sua glória. Mas, queridos, há uma curiosidade ligada a Ageu capítulo 2, verso 9, que fez com que nós tivéssemos uma compreensão errada sobre o mesmo. Eu creio que boa parte já ouviu uma música que fala sobre isso. Diz assim: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida. Esta promessa é verdadeira. Isso se popularizou no meio cristão. Às vezes, queridos, nós gravamos mais as letras das músicas do que a palavra de Deus. A glória da segunda casa, se esse texto fosse segundo essa música, a segunda casa seria o templo de Zorobabel. Mas o próprio texto sagrado diz que aquele templo que estava sendo construído não era tão belo, tão grandioso como fora o de Salomão. Como é que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira? Além disso, esse templo que foi construído por Zorobabel, reformulado por Herodes, foi totalmente destruído em 70 depois de Cristo, com a invasão do exército romano. Ou seja, como é que aquela glória iria permanecer com paz se foi destruído? Qual a glória de um templo destruído 6 anos depois da sua conclusão? Queridos, quando nós fazemos a tradução correta, observamos que ao fazer a declaração aqui de Ageu, Ageu está dizendo que a glória da última casa, ou a glória do novo templo, seria maior do que a do primeiro. Ou seja, o primeiro foi o templo de Salomão. Então, qual é essa última casa? Ou qual esse novo templo que iria superar a glória do templo de Salomão? Para mim, e para alguns estudiosos da palavra, o profeta Ageu estava falando não de um templo físico que estava sendo construído pelos judeus, ou que venha a ser construído. Não. O que a Bíblia me mostra é que essa última casa, esse novo templo, se refere a Jesus Cristo. Ageu capítulo 2, versos 1 e 9, é um dos mais importantes textos messiânicos do Antigo Testamento. Lembre-se que o último e maior templo por meio do qual Deus manifestou a sua glória foi Jesus Cristo. Lá em João, capítulo 2, verso 19, Jesus, ele diz assim: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Ele não estava se referindo ao templo construído por Zorobabel, e restaurado e reformado por Herodes. Esse era o templo lá de Jerusalém. Ele não estava falando desse templo, ele estava se referindo à sua própria vida, porque ao 3º dia depois de morto, ele ressuscitaria. Queridos, o novo templo, a última casa na qual a glória do Senhor seria maior do que a glória da primeira casa, que foi o templo de Salomão, é Jesus Cristo. E o interessante nessa história é que no momento em que a nação de Israel sonhava com o retorno da glória de Deus por meio da reconstrução do templo, o profeta traz a maravilhosa mensagem do Senhor, de que na verdade viria o novo templo, não aquele, viria a última casa, não aquela, por meio do qual a glória de Deus se manifestaria como nunca fora vista. E essa casa, esse templo, é o Senhor Jesus. Ao afirmar que a glória deste novo templo será maior do que a do antigo, Deus nos mostra 2 verdades. Primeiro, Deus é soberano sobre o futuro, sobre as nações, sobre as riquezas do mundo. Deus é soberano sobre o futuro da tua vida. Você não precisa viver atemorizado, você não precisa viver ansioso, porque a tua vida está nas mãos de um Deus que conhece todos os teus dias, quando nenhum deles ainda havia. Assim, não desanime com a aparência do futuro, por mais perturbador que ele pareça, por mais tenebroso que o amanhã pareça. Deus diz que Ele pode abalar o mundo para que a sua vontade seja cumprida. Tudo está em suas mãos. Deus está fornecendo o que o seu povo
precisa para seguir em frente. Quem está no comando da igreja não é um pastor, não é um presbítero, não é um bispo. Quem está no comando da igreja é o pastor Jesus, é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, e todos aqueles que se levantarem contra a sua noiva cairão. A segunda verdade: a glória do templo reconstruída por Zorobabel não superou a glória do templo de Salomão. O templo de Salomão foi cheio da glória de Deus, mas em nenhum momento a gente vê Deus enchendo a glória daquele templo que estava sendo reconstruído por Zorobabel, ou que fora reformado por Herodes. Não diz que a glória do Senhor habitou ali, como habitou no tabernáculo, como habitou no templo de Salomão. Porém, a glória de Deus foi manifesta na última casa, no novo templo, na pessoa do seu Filho. E isso, queridos, abalou céus e terra. Deus removeu o templo físico. Deus removeu a aliança mosaica para estabelecer o verdadeiro templo em Jesus, para estabelecer a nova aliança. É por isso que estamos aqui nessa noite, para celebrar a nova aliança que o Senhor Jesus fez com a sua noiva. O que Deus está ensinando nessa noite, quando celebraremos a ceia do Senhor, é que não devemos nos preocupar com a aparência das coisas, das situações, por mais difíceis que possam parecer, porque Deus pode fazer a glória futura além de qualquer coisa que alguém possa imaginar. Podemos sim, amados, superar a nossa decepção, a nossa frustração, a nossa tristeza, o nosso desânimo, sabendo que Deus está conosco em nossa escuridão e que é possível sim uma glória futura. Talvez você olhe para o seu passado e veja os dias da sua juventude, e esses dias não voltam mais. Porém, amados, Deus nos permite hoje, no tempo que se diz presente, fazermos o melhor de Deus e para Deus hoje. Não fique com memórias achando que aquilo que você fez não vai ser mais realizado, mas você pode fazer coisas novas hoje. Se permita ser um agente de Deus, um instrumento nas mãos do Senhor para abençoar vidas. Não desista de Deus, não deixe que o seu desânimo o afaste de Deus, que as suas decepções o levem a abandonar os caminhos do Senhor. Deus pode te guiar por novos caminhos, te dar uma vida diferente daquela que você planejou, de te guiar para a glória futura, enquanto Ele anda com você, mesmo nos dias de decepção, de tristeza. Hoje é noite de ceia. Somos chamados a participar do corpo e do sangue de Jesus, representados pelo pão e pelo vinho. Haverá, queridos, um dia em que essa celebração não mais acontecerá aqui na terra. Haverá um dia em que o povo de Deus arrebatado participará das bodas do Cordeiro. Estaremos todos juntos, como diz o hino da harpa cristã, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. E ali celebraremos eternamente na presença do nosso Deus. E para que isso aconteça, é necessário decisão, é necessário mudança, é necessário compromisso. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você se encontra, mas eu sei de um Deus que pode mudar completamente a tua vida. Deus pode restaurar o teu viver, e Ele deseja fazer isso. Mas como diz lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Esse é o convite que Deus está te fazendo nessa noite. Eu não sei como você chegou, eu não sei os problemas que você está enfrentando, as lutas que você está atravessando, os sonhos que talvez você deixou de concretizar, os projetos que sucumbiram. Mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor pode sim escrever uma nova história. Assim como Jesus se coloca com o novo templo,
a nova casa de adoração. A casa que na promessa de Deus haveria paz. E o Senhor Jesus diz: a minha paz vos dou. Ele é o Shalom de Deus. E é Ele que nos dá a sua paz. Se você está aqui nessa noite e precisa renovar a sua vida, restaurar o seu viver, se você precisa mudar de direção, esse é o momento. Esse é o momento de nos voltarmos para Deus. Os problemas, eles existem. As dificuldades estão à nossa porta. Mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Há entre nós alguém que precisa confessar Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Há entre nós alguém que ainda não tomou essa decisão? Talvez você esteja nos visitando, talvez você estivesse passando, viu a igreja, achou diferente, viu o movimento na entrada dos irmãos, resolveu se aproximar, sentar-se no banco, ouviu os cânticos, se alegrou com todo esse tempo de celebração a Deus. Mas você não pode sair daqui nessa noite sem tomar essa decisão por Jesus. Não porque assim eu esteja determinando, mas porque essa é a maior decisão que você pode fazer. Se você também está aqui nessa noite e por um motivo ou outro esfriou na fé, afastou-se dos caminhos de Deus, se decepcionou, se entristeceu, essa noite também Deus te oportuniza um momento de reconciliação. Nós vamos estar orando, que você possa fechar os seus olhos, orar ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu quero te louvar, te agradecer, ó Deus, pelo privilégio de nessa noite estar aqui na tua presença, de estar reunido no teu nome. Obrigado, meu Deus, por cada um dos teus filhos e filhas que tem, Senhor Deus, vindo à tua casa, que está participando desse culto através do YouTube. Oh, meu Deus, que teu Espírito Santo esteja renovando, esteja restaurando, esteja trazendo, Senhor, a compreensão de uma vida santa, de uma vida reta, de uma vida nos teus caminhos. Eu te louvo, meu Deus, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém.